Olá pessoal, sou o Cedric, professor do Brazos e host do BrazosCast, e hoje, cinema. Eu estou aqui com um dos maiores nomes do transporte alternativo. Brincadeira, calma. Você achou que não ia ter bordão pra começar esse episódio? Achou errado. É porque assim, de tanto assistir Choque de Cultura, eu não podia perder a oportunidade de começar essa entrevista com os meus bordões favoritos, né? E com vocês então, Caíto Manier. Seja bem-vindo, Caíto. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Pô, muito bom, cara. Fico muito feliz. A Clara, que é minha parceira aqui no BrazosCast, pode confirmar que eu tive um infarto, assim. Quando eu soube que eu ia te entrevistar, eu falei, não acredito, cara. Mas aí, por conta disso, pô, depois que eu me dei conta que eu sobrevivi, né, aí elaborando o roteiro, eu pensei, pô, vou me dar o luxo de começar perguntando sobre o meu programa de cultura favorito, né, que é o Choque de Cultura. E da onde veio essa ideia de fazer motoristas de van comentando cinema? Da onde veio isso? Cara, essa ideia teve algumas etapas, assim, né? Ela não foi uma ideia que nasceu desse jeito como a gente apresentou ali. Quando eu fazia o Larica Total, né, o programa de culinária, acho que era em 2010, mais ou menos, entre uma temporada e outra do Larica, a gente fez um piloto de um programa que era uma ideia do Leandro Ramos, o Julinho, de fazer o Julinho da Van Talk Show, que era basicamente uma Manhattan Connection de motoristas de van, né? Talvez para a galera mais nova, o Manhattan Connection era um programa com 4 jornalistas, esse formato de bancada, assim, e eles discutiam os problemas do mundo, né? Se passava em Nova York e tal, tinha todo um glamour, tinha o Paulo Francis, tal, o Lucas Mendes, era uma galera da pesada. Então, o Leandro tinha essa ideia de fazer o Julinho da Van Talk Show, que era um talk show com motoristas de van. Aí meio que aquilo foi uma semente do Choque de Cultura. Isso em 2010. Anos depois, ali 2016, a gente já fazia o Falha de Cobertura, que era o programa que eu e Daniel Furlan, a gente faz até hoje, aliás, de esporte, né? Programa de futebol, O cara do Omelete, o Thiago Romariz, na época, que era um dos cabeças lá, né? Ele gostava bastante do Falha e tal. E aí ele perguntou pra gente se a gente não queria fazer um Falha de Cobertura de cinema para ser exibido no Omelete, no portal deles. Aí nessa a gente pensou em, ao invés de fazer o Falha de Cobertura falando sobre cinema, a gente pensou em fazer um programa novo. Aí veio a memória do Julinho da Van Talk Show, porque no piloto que a gente fez do Julinho da Van Talk Show, por uma coincidência, eles falam sobre cinema um pouco. A gente fala sobre Homem-Aranha, um filme do Homem-Aranha na época, assim, então tinha já uma semente ali, né? E aí a gente criou os personagens novos, né? A gente o Julinho da Van, a gente chamou o Leandro, na época ele não tinha nenhuma pretensão em ser ator. Ele trabalhava como, fazia chamada, redator de chamada na Discovery Channel. E aí ele falou, vamos lá e tal. A gente gravou o piloto, que é aquele do Harry Potter, sem Harry Potter, né? E, cara, ali já rolou, porque, né, normalmente a gente testa bastante antes de fazer coisas, né? Eu particularmente, assim, gosto muito. O Falha de Cobertura foi feito assim, a gente ficou procurando o formato um tempo. O Larica Total também, e vários outros projetos nossos que a gente tenta fazer alguns testes antes e tal. E o Choque, o primeiro que a gente fez já foi o primeiro que foi ao ar. Maneiro. E a escolha pelos filmes, assim, vocês gostam de cinema também? Porque vocês discutem filmes novos, né? E filmes antigos, tipo 2001, Odisseia no Espaço. Então, isso era uma parada legal, porque o Omelete, como é um portal de cinema, sobre cinema, no começo eles que faziam essas pautas e escolhiam os filmes para nós. É assim, eles davam, na verdade, uma lista com os filmes e as datas de lançamento. Então, meio que a gente se programava também para o filme, quando estivesse saindo, o programa correspondente estivesse no ar. Aí a gente escolhia um pouco pela data. E, obviamente, pelo filme a gente imaginar se ia dar situações engraçadas ou não e tal. Quando os personagens foram ficando mais ricos, aí veio a vontade de fazer eles em outros cenários. Então, o Maurílio, por ser o palestrinha, né? O único motorista que efetivamente trabalha com cinema, porque ele é motorista de set. Então, era engraçado se ele fosse um cara que
achasse que conhecesse mais, sabe? Aham. Então, em algum momento, a gente falou, pô, ele era fã do Stanley Kubrick, pô, um dia a gente podia fazer um 2001. Então, a gente meio mesclava com a pauta que o Aham. Omelete dava pra nós e alguns filmes que a gente achava que valeria a pena fazer porque poderia dar situações engraçadas. Pô, tu falou do Maurílio, cara. Eu queria saber do desenvolvimento do personagem, porque assim, eu sou direto chamado de palestrinha, porque eu gosto muito de cinema, cara. E aí eu faço uns comentários assim, tipo edição de som, a galera fica assim, pô, cara, sério, tu vai começar a dar aula? Que é isso? É isso. Mas aí, essas pessoas, vocês conheciam? Vocês tinham alguma referência, assim, pra inspirar os personagens? Ou eles vieram dessa ideia do Julinho Talk Show? Não, alguns já tinham, né? E outros a gente colocou depois. Todos os personagens do Choque, eu acho que em alguma medida eles reproduzem pessoas que a gente conhece, assim, partes, pessoas que a gente conheceu, pega uma coisa daqui, uma coisa dali. O Rogerinho do Ingá, que é o meu personagem, ele já existia no Julinho da Van Talk Show, só com outro nome, que era Bernardo. Uhum. E depois, quando a gente foi fazer o último programa do mundo na MTV, a TV Quase, né, que era esse grupo já formado, que já existia, né, formado por Daniel, pelo Juliano, pelo Raul, pelo Davi, que era esse grupo de Vitória, do Espírito Santo, que eles tinham uma revista em quadrinhos e tal. E então, eles já tinham, no universo dos programas do mundo, já existia um Bernardo. Aí a gente trocou o nome para Rogerinho quando foi fazer no Programa do Mundo a participação do motorista de van, que era um quadro, que acho que era isso, era interação com o motorista de van, não, quadro, que aí eles me ligavam e a gente fazia por telefone, e só tinha foto e tal. O Leandro é o único que era do Julinho da Van Talk Show, já tinha essa ideia. O Renan, a gente tinha também no Julinho da Van, que quem fazia era o Bruno Medina, que era o tecladista do Los Hermanos, essa coincidência. Que ele era meu amigo de faculdade, né? Então, ele, no Julinho da Van Talk Show, ele fez esse Evandro quilômetro 2,5, era um nome assim. Que depois foi virar o Renan. Só mudou o nome, mas ele, o personagem, ter uma Towner. Né? O cara tinha uma Towner, era ele. E o Maurílio foi legal, porque o Fernando Fraia, que é o diretor do Choque, que é um puta diretor, assim, que é um grande diretor, um cara muito legal, assim, e tal. Ele, quando a gente montou, ele é o diretor do Choque, quando a gente montou o programa e chamou ele pra dirigir, ele falou assim, pô, seria legal que o Maurílio, que é o único que trabalha com cinema, né, ele fosse um contraponto aos outros três. Então, foi ótimo, porque a princípio ele ia jogar meio na mesma direção. Ele falou, não, vamos fazer assim, porque vai ter sempre esse conflito dele ser dos três, o cara que uma discussão teoricamente entre eles, né? entende mais, Aí foi bom, porque aí a gente conseguiu fazer essas personalidades bem distintas. O Renan, né, ser pai, né, e obviamente um pai ausente, todo o desenvolvimento do Renanzinho e tudo mais. Maurílio ser esse cara palestrinha. E aí até Raul fala, o Raul Schecker, que é o ator que faz o Maurílio, né? Ele fala que essa coisa do palestrinha, ele pegou do irmão, porque o irmão dele é professor de história. Coincidência, eu também. Então, aí, ó, aí, vem daí. Vem daí. E aí, Raul chamava o irmão dele de palestrinha, quando o irmão ia explicar coisas, né? Porque o irmão tinha um conhecimento, então, em algum momento que era, isso, aí o irmão vinha, não, isso é por causa disso, isso. E Raul chamava ele de palestrinha. E como a gente faz o roteiro muito coletivamente, né? Todo mundo escreve para todos. Em algum momento, Raul colocou isso contra ele mesmo, né? Porque botou isso na boca do Julinho para o Julinho chamar ele de palestrinha. Mas vocês escrevem juntos? A gente escreve junto. Ah, tá. O Choque de Cultura, a gente geralmente, depois que escolhe os filmes, a gente se reúne todo mundo, éramos 8, né? Porque o Juliano depois, ele com o irmão do Jorel, que ocupava muito tempo, ele passou a contribuir menos, assim, no dia a dia, né? Contribui muito, assim, com o olhar dele artístico, assim, sempre contribui muito, mas tá no dia a dia menos, né? E aí, a gente tem mais Pedro Leite, tem o Davi, a gente se reúne todo mundo, vê os filmes, e a gente meio faz um brainstorm coletivo, que todo mundo escreve no mesmo documento. Usa o Google Docs da vida. Então, todo mundo vai escrevendo, botando todas as ideias ali. Se lendo também, né? E se lendo também. E, às vezes, tem ideias que, quando a gente tem a ideia na hora do brainstorm, o outro já devolve com uma outra e aquilo já cria pequenos diálogos, entendeu? Depois, um de nós, cada um geralmente pega um ou pega 2 programas,
faz daquela brainstorm um roteiro. Entendi. Aí depois a gente lê, aí depois vai aprimorando, aí às vezes aí troca volta. um personagem. Não, acho que isso aqui tem mais a ver você falar, teu Uhum. personagem podia falar isso. Ah, meu personagem não fala muito desse jeito, acho que ele não usa esse tipo de palavra, a gente troca, afina pra depois ir gravar. Maneiro. Então, normalmente, quando vai gravar, já é um texto muito debatido, assim, internamente entre todos nós. E é um texto difícil de você saber quem escreveu o quê, entendeu? Porque é muito misturado. Já foi muito trabalhado, né? Entendi. Meio que todo mundo... Tem falas de todo mundo, escritos por todo mundo. Aham. E o Rogerinho do Engar, você falou que ele mudou de nome. Por que teve essa mudança de nome de Bernardo para Rogerinho do Engar? Porque como no universo da Quase, o último programa do mundo vem antes do Choque, né? Uhum. Então, no último programa do mundo, o Rogerinho do Engar, que era Bernardo Engar, como já tinha um Bernardo nesse universo da Quase, Entendi. acho que era Bernardo Toblerone o nome, que era um personagem que o Juliano fazia, a gente já fez Rogerinho do Engar e depois a gente achou mais legal esse nome mesmo. Foi mais legal que Bernardo. E ninguém conhecia também, né? O Choque não existia ainda, né? Uhum. E, então, o Julinho da Van Talk Show era um piloto qualquer, não tinha nenhuma importância assim, como tem hoje, né? Para os fãs de Choque, para quem fez o Choque. Então, foi natural, assim, na hora que a gente foi fazer o Rogerinho, já ser Rogerinho mesmo. A gente não teve nenhuma dúvida ali. E o Renan é que eu lembro que a gente estava nas Olimpíadas fazendo falha de cobertura, as Olimpíadas no Rio, 2016. E Olimpíada, né? Para quem, assim, né? A gente fazia tudo amador ali, né? A nossa cobertura do falha, né? A gente meio que precisava ir pra rua para mostrar que a gente estava no Rio, né? Porque se você fizesse no estúdio, você podia estar em qualquer lugar. Sim. Então a gente gravava na Arena de Copacabana, que era um dos poucos lugares, assim, que tinha esse visual das Olimpíadas e que o acesso era público, né? Uhum. Era irrestrito, você podia ficar ali do lado e filmar, tudo bem. E aí, como a gente fazia sempre à tarde, a gente sempre filmava o programa à tarde ali, sempre parava um cara do mate, daqueles do mate da praia, chamava do Marquinhos, era sempre o mesmo cara, e ele ficava conversando com a gente. Dava mate de graça, porque enfim, já estava no final do dia, a gente comprava um, o cara dava 2. E ele tinha um jeito de falar igual ao do Renan. Entendi. Com a língua presa. Aham. E com essa musicalidade, assim, né? O Limãozinho tem seu valor também. Aham. E ele tinha umas coisas muito engraçadas. Aí Furlan, a gente ficou rindo com ele até, porque o cara era bem simpático, assim, figura. A gente ficava conversando com ele muito, ele era um cara engraçado. Depois o Renan falou assim, putz, eu vou usar essa voz do Marquinho. E o Renan e Furlan, ele falou que quando ele foi jovem, né, criança, ele chegou a ter língua presa. Ele fez fono e tal. Uhum. Então ele tem muita facilidade em imitar a língua presa, porque meio que era como ele falava quando ele era pequeno. Pode crer. E em relação ao Rogerinho do Engar, acho que uma das marcas é a raspada no cabelo, né? Aquilo foi totalmente acidental, cara. A gente foi gravar o primeiro episódio lá, o do Harry Potter, né? Aham. E aí Leandro foi me ajudar a cortar o cabelo, queria fazer um cabelo tipo asa delta, sabe? E meu cabelo, assim, não é liso e tal, então eu achava engraçado ele ter um cabelo de surfista sem ter o cabelo liso. Eu achava isso como, né, nos anos 80 isso rolava muito, né? Anos 80, 90, assim, eu achava isso massa. Quando a gente foi passar a máquina aqui na lateral do meu cabelo, a primeira máquina que o Leandro passou, eu que botei o pente, eu meio olhei errado o pente, achava que o pente era máquina 5, era o pente, só que era 0.5, era quase zero. Sim. Então quando ele passou, já arrancou aquele naco, entendeu? De cabelo assim, a gente ficou rindo um pouco assim, meio desesperado, tipo, caraca, o que a gente vai fazer? Pô, ficou muito louco, putz, que bosta, vai raspar tudo, não raspa. Aí uma hora a gente olhou e falou, cara, maneiro, vamos deixar assim. Porque o Rogerinho já tinha um pouco essa vibe de ser um pouco estourado, meio psicopata, assim, um pouco sem sentimentos, ou, na verdade, sem sentimentos não, com muitos sentimentos conflitantes. Então a gente achou que seria bom e de uma certa maneira inexplicável ele ter... Por que ele tem aquela falha no cabelo, né? E aí dialoga com o que ele é, né? Não, coincidentemente ficou do lado direito, que era exatamente o lado que a câmera pegava, entendeu? Então teve algumas coincidências, assim, que
A gente incorporou, né? O próprio Renanzinho, ele surgiu de uma piada. A gente queria fazer o Harry Potter sem Harry Potter, né? Que era aquele filme Animais Fantásticos. Sim. Que não tem o Harry Potter. Era um spin-off. Então, na hora de fazer o roteiro, assim como nasceu a piada lá do o que é spin-off? E aí o palestrinha explica, não sei o quê. A gente também tinha uma piada simples, que era... eu lembro que eu falei pra ele, finge que... você podia ter um filho, que aí você ia dizer que levou teu filho no cinema, ele quase te bateu no cinema porque não tinha Harry Potter, entendeu? Aí ele falou, tá bom. Eu fico o Renanzinho. Só que depois, como acontece muito na Quase, Aham. acho que isso é um traço bem interessante, assim, do grupo, assim, inclusive depois que a gente entrou, né, eu e Leandro, que a gente vai sempre agregando coisas aos personagens conforme os episódios vão acontecendo, entendeu? Então a gente vai sempre evoluindo os personagens também pra dentro. Uhum. E nem é uma coisa, assim, muito planejada, não, é uma característica mesmo, assim, ela acontece naturalmente, sabe? O personagem tem vida própria, né? Porque a gente acha engraçado eles transbordarem a vida particular deles num programa que, teoricamente, para eles estar ao vivo, entendeu? Aham. Quase como, porque a Quase tem muito isso, desse humor do constrangimento também, né? Então é quase como um tio que fala demais, sabe? E é inconveniente, fala uma parada que não deveria falar numa mesa. Você fica assim, cara, por que o cara tá falando Too much isso? information, né? Exatamente. Informação não solicitada. Aham. E aí eu acho que isso acaba que faz os personagens Sim. crescerem, né? Tanto nas atrocidades, nas barbaridades que eles falam com maior naturalidade, Sim. né? Tipo, aquela rua ali, se você não pegar pela calçada ali, você perde muito tempo. Então, algo que o cara, teoricamente, não falaria num programa, né? Sim. Aí eu acho que isso cria esse universo do choque e deixa ele magíaco, né? Maneiro, maneiro. E agora, sobre você fora das câmeras, né? Como é que você se vê para além do seu trabalho? A gente também estava curioso para saber isso. Cara, tipo, eu sempre preferi ficar fora das câmeras, né? E durante muito tempo também, o trabalho de roteiro, de criação, sempre foi um hobby para mim. Acho que ele virou uma profissão mesmo em 2015. Eu tenho 46, né? Vou fazer 47 anos esse ano. Então, acho que eu comecei mesmo a trabalhar com roteiro com 40 anos. Caraca. A Vera. Pouco Eu tempo. sempre escrevi roteiro, mas era muito para uma vazão artística de final de semana, de fazer à noite, de satisfazer a minha vontade de criar. Não era necessariamente um trabalho, entendeu? Porque eu dava aula, né? Eu também era professor. Que legal. Eu dava aula de multimídia e TV no Nave, que é uma escola ali de ensino médio integrado ali na Tijuca. E eu também trabalhei numa empresa de software chamada Moleque de Ideias, lá em Niterói, que tinha um espaço para criança, tipo um laboratório, Sim. com computador e tal. E eu trabalhei muitos anos lá também. Então, meio que as coisas assim, o Larica Total mesmo eu fiz trabalhando ainda. Caraca. A gente gravava final de semana ou à noite. Entendi. Você era professor de segunda a sexta? Entendi. Eu até tinha alguns horários assim, eu fazia um pouco um horário para ficar geralmente com a sexta livre, ou às vezes a segunda livre, dependendo do ano, né? eu montava meio uma grade para eu ter pelo menos um dia na semana livre. Bacana. E aí, em geral, era onde eu organizava a minha vida artística ali. Mas a minha vida artística não tinha uma pretensão profissional, entendeu? Aí, em 2015, quando rolou o Nave encerrou o projeto lá que tinha de multimídia. A escola continua, né? Mas a parceria que tinha com o Futuro lá e a PUC, ela encerrou. E aí eu me vi meio sem trabalho, de uma certa forma, assim. E eu falei assim, talvez agora seja a hora de investir nisso profissionalmente. Aí me mudei para São Paulo, porque tinha mais oportunidade lá. Mas você foi sem nada específico em mente? Fui sem nada específico, mas eu já conheci algumas pessoas. O Larica Total foi um programa que fez muito sucesso, né? Entendi. Então, ele abria muita porta já, né? Quando eu falava, fazer o Larica Total, as pessoas, caramba, eu amava o programa, não sei o quê. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, eu já arrumei um trampo de roteirista, e aí, meu irmão, foi um atrás do outro. Aí veio o Lady Night, aí veio o Choque, Maneiro. Aí fui pra Globo, aí a coisa andou muito rápido. O Irmão do Jorel, a gente decolou. Mas aí, pessoalmente, pra você, o teu sentimento, como é que foi essa saída do backstage pro frontstage?
Então, foi muito por insistência do Furlan, na verdade. Porque eu me satisfazia muito escrevendo, dirigindo, Era entendeu? suficiente pra você, Editava né? super. Eu achava ótimo. Mas eu sempre fui meio contador de caos, contador de história, né? Então a galera pedia muito pra eu contar coisa. Conta aquela vez que não sei o quê, conta aquilo. Não sei. E o Furlan falava, pô, a gente tinha uma ideia em comum, que era uma ideia dele, mas eu também tinha uma ideia também parecida, que era a gente fazer um programa de mesa redonda de futebol baseado nas mesas redondas dos anos 80, 90. Que era essa mesa redonda mais precária, com os caras mais passionais, sem muito a coisa da técnica do jogo em si, mas muito essa coisa quase Mais torcedores. opinião, né? E aí, na hora de reproduzir isso, o Furlan tava na MTV, ele meio que falou, não, vamos fazer eu e você e tu aparece. Só que como eu tinha esse trabalho como professor, eu não queria ser eu ali, eu tinha um pouco medo, um pouco de uma coisa esbarrar na Conflitar. outra. Aí eu fiz um personagem que foi esse pré-Serginho da Pereira Nunes, que é o personagem do Falha de Cobertura. Serginho com C, né? A gente fez, que foi incorporado depois também. Mas o Serginho da Pereira Nunes, esse cara do Falha, ele nasceu antes. Era Serginho do Império, que era o programa que a gente fazia ao vivo na MTV. A gente já começou ao vivo já. Caraca. Que era o Rock Bola em Debate, o Rock Go na Mesa. Que era o programa de futebol da MTV clássico, né? Que teve a galera lá, o Paulo Bonfá, aquela galera sobrinhos do Ataíde. Então eles faziam esse Rock Bola lá, o Rock Go, perdão, que tinha também a competição de futebol com as bandas. Aí, como a MTV em 2013 ela já estava no final, mas ainda, ela tinha ainda essas marcas muito fortes, quando rolou a Copa das Confederações, a gente fazia esse programa meio zoeiro, que era pós os jogos. E ali eu fazia esse personagem Serginho do Império. Pode crer. E, cara, foi muito bom. Foi massa, a galera se amarrou. Aí depois a MTV acabou ali. No ano seguinte eles fizeram uma joint venture lá com a Abril, Grupo Abril, para fazer uma networking de YouTube. E aí a gente fez o Falha de Cobertura Vera, que aí foi a Copa de 2014. Aí tem o Falha do 7-1, que é um Falha de Cobertura famoso. Então, o Serginho nasceu dali. E aí, assim, aí como eu já tava na frente da câmera, quando foi fazer o Choque também, eu fiquei. No Último Programa do Mundo comecei a aparecer mais. Aí fui gostando, aí tô até hoje. Mas eu confesso, assim, que eu me esforço bastante para fazer bem. Porque eu valorizo muito o trabalho do ator, cara. E eu não sou um ator de formação, né? Então, é uma coisa meio instintiva, assim, e que eu me empenho bastante, mas eu faço aqueles personagens ali. Então, normalmente, quando eu mesmo vou escrever alguma coisa mais complexa, normalmente eu chamo alguém pra atuar, que atue de verdade. E pra você hoje, agora que você faz os dois, né, com bastante frequência, o que é mais maneiro? O que você curte mais fazer? Não, os dois eu acho muito engraçado, cara. Os dois eu amo. Porque eu falo. Não, digo assim, de escrever e atuar. Ah, eu também. Eu continuo gostando mais de escrever, eu acho. Entendi. Porque atuar é legal, mas isso que eu te falei, o atuar, pra mim, ele tem uma limitação minha mesmo, assim, né? De foco também, né? Porque acho que tudo que você vai fazer, você também quer melhorar, né? Quer aprimorar. E precisa de um esforço, precisa de tempo, né? Um empenho ali para você realmente estudar e tal. E talvez eu não tenha muito esse tempo disponível para fazer as duas coisas no nível de profundidade que eu gostaria. Então eu prefiro atuar nesses personagens que eu faço, até às vezes algumas sketches do Porta dos Fundos, né? Que eu tô agora, dependendo assim, na leitura do que eu falo, super, esse aqui dá para eu fazer tranquilo. Mas o escrever para mim não tem limite, né? É confortável. Né? É confortável, porque você pode escrever qualquer tipo de cena com o nível de complexidade de atuação que você quiser, porque não vai tem ser você que vai fazer. atores. Tem grandes atores que vão conseguir fazer aquilo muito bem. E é onde eu me dedico atualmente a estudar mais, entendeu? Porque eu também fui um autodidata ali no começo, escrevia tudo, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito fã da técnica, né? Eu sempre, desde pequeno, eu gostava muito, desde criança, em aprender a fazer coisas.
Desde como é que faz um avião de papel melhor até como é que você faz um motor de um carrinho funcionar, entendeu? Então, se aprimorar nas coisas, né? E descobrir também como fazer, entendeu? Então, para mim, quando eu comecei a escrever roteiro, aí depois, né, como eu te falei, era um hobby, e aí, ok, eu não precisava estar assim no meu melhor, porque era algo que eu fazia para mim mesmo. Mas quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, naturalmente ali eu comecei a estudar mais, e aí, bem sincero, de uns 2, 3 anos para cá, eu venho estudando sistematicamente, assim, tipo, histórias, para contar histórias mais longas, né? Tipo, estrutura de roteiro, estrutura dramática, personagens, enfim. Tipo, porque é isso, né? Tudo é técnica, né? Tudo é tecnologia. Tem as pessoas que vieram antes, tem os caras que estudaram isso, tem os teóricos que pesquisaram sobre 1000 roteiros. Então, existe já uma técnica para se fazer aquilo de um jeito melhor, de um jeito mais profundo, de um jeito mais... não gosto muito de usar a palavra correto, mas no sentido assim, mais completo, talvez, né? Mais denso também, né? Exatamente. Até para dar vazão às coisas que você está sentindo, né? Com mais precisão. Então, acho que isso... Para mim, a tecnologia sempre foi isso, uma ferramenta para tu aperfeiçoar teu trabalho. Então, desde um marceneiro que eu fico parado olhando como é que o cara lixa, porque o cara botou de um lado, aí eu sempre fico perguntando, por que você usou isso e não aquilo? Não, porque você usar aquilo, quebra aquilo. Eu falo, caramba, pode escrever isso aqui. Então, com o roteiro, naturalmente, foi assim também. E você faz isso só em relação à comédia ou você tem interesse em outros tipos de roteiro? Não, em geral, não, eu até tenho lido bastante de estrutura de roteiro e não necessariamente comédia. Existe um material até legal sobre comédia, de teoria da comédia em si. Mas, modéstia à parte, eu me acho já uma pessoa engraçada, de uma certa maneira. Então, eu sou suspeito pra falar. Então, eu preferi estudar a estrutura, entendeu? Porque ia me ajudar nas duas coisas. Porque aquilo, cara, tipo... Bom, você tem que trabalhar, né? E você tem que criar também. Então, eu tenho uma família. Eu tenho uma filha, eu tenho esposa. Então, você tem que viver a vida. Aí, o tempo que sobra para você estudar, eu preferi escolher estrutura. Não que eu despreze o conhecimento da comédia, mas eu falei, bom, deixa eu ver aqui o que eu tô menos, o que eu tô precisando mais, e aí eu vou focar nisso. Mas eu tenho que melhorar, né? Cara, porque, pô, me lembro a época do Larica Total ali, que eu era solteiro, morava sozinho. Eu acho que, juro, eu trabalhava umas 18 horas por dia. Todo dia? Meio quase todo dia. Porque era minha vida, entendeu? Me completava. Então, eu dava aula que eu gostava, fazia as paradas que eu gostava, mas chegava em casa, eu tinha muito essa pilha de criar mesmo. Então, para mim, não era muito um trabalho. Era um trabalho no sentido que dá trabalho, né? Tudo bem trabalhoso, assim, mas eu achava bom. E tinha esse tempo livre, entendeu? Então, eu conseguia, né? E tipo assim, quando o Fábio De Luca esteve aqui, ele falou sobre uma certa proximidade em relação ao trabalho do ator e o trabalho do professor, né? E aí imagino que na criação de roteiro seja parecido, no sentido de que a gente quando entra em sala, se for professor sabe disso, a gente precisa se preparar e tal, enfim. E aí a questão toda você tem algum ritual de preparação, alguma coisa que você faz, seja antes de atuar ou antes de escrever, ou você só começa? Não, cara. Então, eu fui começando a pegar, vendo outros atores trabalhando e obviamente, perguntando e os diretores ajudando também. Mas, no geral, eu quando é uma cena mesmo, eu me esforço muito para decorar muito bem as falas, que é o famoso não faz mais que sua obrigação. Mas estar com aquele texto muito fresco na cabeça me ajuda muito a pensar no resto. E aí eu não penso mais no texto, então naturalmente eu sei que o texto está lá e conforme você vai falando ele vem vindo. E, cara, me concentrar, eu medito também. Maneiro. Tento estar presente no momento. Mas você medita para isso ou você medita para o geral? Medito para o geral, mas obrigatoriamente para isso também. Entendi. Porque no geral, nem sempre.
Às vezes quando eu acordo mais cedo, sim. Mas a vida é meio corrida, né? Então às vezes não dá tempo. Ou não me preparei para meditar naquele dia e tal. Então eu deixo passar. Mas quando eu vou atuar, eu sei que tem um trabalho, ou vai fazer algum trabalho, eu me preparo, dou uma estudada. Tento meio identificar no roteiro ali, obviamente junto com o diretor, mas muitas vezes eu mesmo escrevi. Então são coisas que, no caso do Choque, a gente mesmo escreveu, né? Aí a gente, às vezes, com o Fernando, a gente meio mapeia as relações entre os personagens, né? Então, o Rogerinho, ele apresenta o programa, então ele tem uma autoridade ali, né? E a personalidade dele já é de um cara autoritário também. E ele tem um pouco de medo de errar, medo de que aquilo ali saia do controle, e pelos motivos errados também. Então, tipo, é o medo da cabeça dele, não... e aí eu acho que isso tudo tá um pouco já no personagem, entendeu? Mas às vezes quando ele fala alguma coisa sobre um filme, ele pode estar contestando o Renan, ou ele pode estar reclamando o que o Renan falou, ele pode estar contra o Maurílio em algum momento, 90% do tempo, na verdade. Maurílio tomando defende o Julinho. Então, assim, essas relações entre eles a gente mapeia bastante e tenta achar a emoção certa, a forma correta de falar aquele texto, nessa entonação, ou de reclamação, ou de elogio, né? E vocês fazem isso juntos? Assim, vocês se preparam, por exemplo, no Choque? Vocês começam a praticar as falas juntos ou vocês chegam lá na hora? Não, a gente pratica muito junto. A gente faz ensaio bastante. Entendi. E afina bastante no ensaio, né? O Choque é um programa que foi feito realmente em cima... num modelo parecido com o que se fazia com televisão, obviamente cinema, né? Mas não se fazia na internet. E aí eu acho que essa composição de personagem naquele primeiro momento ali em 2016, né, quando o Choque foi lançado, ele realmente pegou muita gente, assim, como algo... Não é que era novo, né? Porque era humor de personagem, uma coisa muito brasileira, né? Você vê, mesmo a gente não querendo, a gente acabou criando esses bordões sem querer, porque... Achou que não ia criar bordão? Exatamente. O Achou Errado Otário, por exemplo... ele só tem, na primeira temporada, ele só tem num programa. Só que ele ficou tão marcado que depois a gente incorporou, porque também a gente não ia ficar, não. Não, a gente falou, não, é maneiro, a galera gosta. Aí a gente passou a brincar com isso, e obviamente, aí ele ganhou mesmo uma conotação de bordão quase, né? Porque aí quase sempre tem. Maneiro. Ou uma variação dele, que a gente brinca, mas na primeira vez não tinha essa intenção. Mas é isso, assim, de preparação é meio esse esquema. A gente estuda muito texto, ensaia junto, afina ali as coisas e tal. E depois, quando vai gravar, você vai gravar já com a coisa muito certinha. Mas isso no Porta também ou só no Choque? No Porta também. Entendi. No Porta também. O lance é que o Porta, como você vai fazer uma sketch só, né? Às vezes a sketch tem 3 minutos, né? 2, 3 minutos, é uma coisa muito, muito rápida, digamos assim. Não há uma necessidade tão grande de você fazer uma super direção, estrutura, preparação, né? Preparação, porque a coisa é simples. Normalmente, as sketches do Porta, elas também têm essa coisa interessante. Elas não são de personagens, né? O humor do Porta é um humor de situação. Então, você pega sketches clássicas do Porta, que se eu te perguntar o nome do personagem, você não sabe. E você não sabe exatamente porque não importa. Porque o engraçado não é aquele cara. O engraçado é aquela situação, aquele momento. E como é tudo muito curto, enfim, né? Tanto os sócios lá, o Greg, o Fábio e tal, o João, o próprio Tabet, eles já são muito bons naquilo que eles fazem, entendeu? Né? O Fábio faz comédia, né? Como poucos, então assim... Não precisa de uma grande preparação para ele fazer ele mesmo, entendeu? Entendi. Tipo, ele já vai sair bom. Bem natural, né? Obviamente que é uma coisa um pouco mais complexa, eventualmente um roteiro que dê um pouco mais de trabalho, tudo bem, mas no geral é mais simples. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou na tua carreira? Sei lá, um roteiro, um papel? Cara, eu acho que o maior desafio foi recente não, na verdade, foi acho que uns 2 anos atrás, né? Para escrever Pablo e Luizão, que é a série do Paulo Vieira, na Globo, né? Foi meu último trabalho na Globo como roteirista, antes de ir pro Porta.
E a série foi gravada no começo desse ano e deve ir ao ar no começo do ano que vem. Paulo está muito feliz, realmente ficou incrível. Eu ainda não vi os episódios, mas pelo que ele fala, dos trechos que ele me mostra. E o desafio ali foi muito grande porque eu nunca tinha escrito um conteúdo seriado de 30 minutos, 35, sabe? E também a responsabilidade de escrever em cima da história do Paulo Vieira, né? Que era uma thread dele no Twitter e muito conhecida, então também tinha uma expectativa alta para o trabalho, né? E aquilo, de não atrapalhar, porque a coisa já era maravilhosa, entendeu? Era mais você transformar uma sequência de tweets, né? Trechos bem curtos, numa série. Com personagens, né? Com desenvolvimento de personagens, Só isso. tudo, exatamente. Lógico que eu não estava sozinho, então eu aprendi demais, né? Tinha o Maurício Riso, que é um roteirista já muito experiente, que é meu parceiro hoje, me ajudou muito, assim, tipo, foi fundamental. A Natália Cruz, que era do Porta, incrível também. E o Patrick e a Bia Brownie. Então tinha uma equipe maneira além do Paulo, né? Mas acho que talvez tenha sido o maior desafio, assim, de fato. O Lady Night foi um programa que deu muito trabalho também, mas ele não era tão desafiador, ele era mais trabalhoso. Uhum. Porque a Tatá é uma grande criadora e improvisadora, gênia, então de qualquer maneira que você fizesse o programa ia dar certo. Ela ia achar um jeito, né? Só que ele era trabalhoso porque era isso, ele era feito com muito esmero, né? De todo mundo, dela principalmente. Então, o nível de exigência era muito alto, então a gente realmente se esforçava muito ali de escrever tudo, pesquisar tudo, testar tudo, reescrever várias vezes. E era um talk show, né? Que na época a gente gravava 25 programas na sequência. Então é tipo assim, terminou um, amanhã outro, amanhã outro, amanhã outro. Então era bastante esforço físico, mental. Mas eu acho que talvez assim, o maior desafio realmente tenha sido do Pablo Luizão. E vamos ver, né? Acho que ano que vem a gente vai... E você participava das gravações também do Lady Night? Não, das gravações não. Do Lady Night, sim. Do Lady Night, sim, sempre. Entendi. Eu cheguei a dirigir algumas temporadas do Lady Night, as 2 últimas, né? Eu era redator-chefe da sala. Obviamente a Tatá fazia redação final ali, né? Mas, se eu não me engano, tem 8 temporadas, né? Gravou-se a 8ª esse ano, que eu já não estava. Mas a 7ª e a 6ª, a 5ª, 6ª e a 7ª, eu já estava dirigindo também, e a 7ª eu estava fazendo a direção geral. Então meio que também participava de todo o processo ali. Maneiro. No começo. E aí o teu trabalho no Porta agora, especificamente o Vralcast, assim, que eu acho uma ideia genial, aquela sátira com entrevistados de verdade. Como é que é a preparação dos entrevistados? Eles ficam sabendo das piadas antes, ou eles chegam e descobrem na mesa? Cara, eles não sabem das piadas antes, né? O Vralcast, ele é muito legal porque ele começou como uma sketch, né? É até engraçado, porque eu fiz o Lady Night também, né? E o Lady Night tem entrevista com o especialista da Tatá, que é maravilhoso e tal. A fanbase do Lady Night, que é gigantesca, ela vê muita semelhança no Vralcast e no Lady Night. Eles reclamam pra caramba comigo. É uma cópia, não sei o que, não sei o que. E até, eu sou muito amigo da Tatá até hoje, né? A gente se fala direto. E aí, até conversando com ela um dia, ela não conhecia a história, né, do Vral. Eu falei, não, cara, o Vral é uma sátira a um podcast específico, que era o Flow. E era uma sketch, que era o Saraiva fazendo o Monark, eu fazia o Igor, e o Tabet fazia um físico nuclear. Aí a gente fez essa sketch. Só que essa sketch, na época, foi do ano passado, ela foi um sucesso, assim, tipo, a galera compartilhava direto. Eu acho que pegou esse zeitgeist do momento ali, né? Essa situação do momento dos MesaCast no Brasil, a polêmica, obviamente, do Monark. Então, tinha, assim, um ambiente que, quando teve o Vral como sketch, a galera se identificou muito, publicou. Na época, até o Igor falou assim, pô, Caeto, não sei o quê, eu não sou tão burro quanto esse cara. E, de fato, não era uma sátira, né? Era um exagero, não sei o quê. Talvez o Monark fosse até mais burro que o Saraiva faz. Mas não era o caso do Igor e tal. Então, teve essa polêmica boa, no bom sentido, assim.
Aí, quando a gente foi fazer o Vral com a doutora Luana, que em algum momento a gente falou assim, pô, vamos pegar o Vral, que era uma sketch, vamos fazer ele verdadeiro, só que aí a gente pega uma pessoa real. E aí, exatamente como eu tinha feito o Lady Night desde o primeiro episódio, a gente já optou por distanciar ele do entrevista com o especialista. Entendi. Então, o leigo, talvez, ou que não está muito habituado com mesa cast, não está muito nesse momento, ele vai olhar o Vral como um humor de constrangimento, que é exatamente como é o terapeuta especialista. Que também é uma mesa, que a gente está aqui num mesa cast, mas ele também é uma entrevista como qualquer outra, né? Aí no Vral o que a gente fez foi, a gente não faz trocadilho, não faz muita piada com uma pergunta, a gente se esforçou para fazer as perguntas burras sobre aquele tema, para que o especialista, de fato, ali, a doutora, ela possa falar a coisa verdadeira sobre aquele tema. Então, a gente não... Embora tenha o humor do constrangimento, a gente, em alguns momentos, faz esse papel de burro, e aí o cara fica meio constrangido, a gente fica rindo, fica aquela coisa de... Você fica meio assim, com vergonha alheia, né? O objetivo é que a doutora Luana, por exemplo, naquele primeiro, falasse muito sobre vacina, sobre vírus, sobre epidemia, sobre lockdown, de um jeito real, sério e informativo, entendeu? Por isso que eu digo que depois o Vral ele transcendeu um pouco a sátira e ele virou um podcast real. Separado mesa cast real, daquela crítica, né? Porque ele tem os dois personagens que, beleza, eles continuam fazendo uma crítica aos mesa casts. Teve uma época que quando o Vral assim, começou a virar muito, as pessoas começaram a comentar muito. Teve a polêmica com o Podpah, né? Não o Vral com o Podpah em si. Os caras não são preparados e tal. Com uma polêmica até que eu amo o Podpah, eu nem tô de acordo, né? Aí a galera fala, eles estão zoando o Podpah. No fundo, não, né? A gente nem tava. Mas é a leitura, né, que os caras fazem na época, né? Porque eu acho que tem um pouco... Como os mesacasts, né? Eles invadiram o nosso cotidiano, né? Todo mundo tem o seu mesacast para ouvir, né? Tem a galera que ouve aqui o teu, tem a galera que ouve os da Folha de São Paulo, tem a galera da Piauí, tem a galera que ouve de comédia, tem o Choque, tem um podcast, um mesacast que é um ambiente de música. Então, a gente acaba falando um pouco desse universo do MesaCast através do Mike e do Cauê ali. Mas o objetivo sempre é elucidar um tema. A gente até brinca que as pessoas são entrevistadas pelos comentários de internet, entendeu? Que geralmente são assim, né? Comentários grotescos ou grosseiros, ou muito ignorantes, estúpidos, ou com raciocínio que você fala assim, meu Deus, mas como é que o cara conseguiu chegar... É só isso que tem na cabeça? Tipo de reflexão. Então a gente se esforça muito para reproduzir isso, mas sempre querendo que a pessoa fale aquilo que a gente está provocando ela para falar. E aí quando o cara chega lá, a gente faz essa explicação para ele. A gente, obviamente, está sem personagem, a pessoa senta. O Clóvis, por exemplo, de Barros, né, que é o filósofo, que é um dos episódios que a galera curte muito. Ele ria, cara, ele amou, assim, ele saiu muito feliz. Porque mesmo quando a gente era grosseiro com ele, dentro das 4 linhas ali, ele reconhecia na gente um público que já passou por ele, do qual ele já teve que lidar na vida real. Então ele achava engraçado a nossa caricatura, ele não se ofendia, entendeu? Porque ele sabia que a gente estava num código... Ele tinha vivido aquilo, né? E a gente estava num código que falou assim, a gente vai levantar umas bolas para você cortar e a gente vai reproduzir as pessoas estúpidas. Ele falou, não, eu conheço vários. Então, a doutora Luana também, ela falou que quando ela terminou, foi o primeiro, né? A gente ficou, desculpa de a gente ter zoado isso. Ela falou assim, gente, eu fui convocada pela CPI da Covid. Tipo, isso aqui não é nada que eu já passei. Real. Então, no geral, a galera, eles gostam, né? Eles já reconhecem ali que é uma crítica a esses mesacasts, sabe? Bacana. Então, eles não ficam ofendidos, eles gostam.
Maneiro. E em relação aos bastidores, assim, tem alguma história bacana pra você contar? Pra gente fazer aquele short legal, brincadeira. Mas assim, em relação a qualquer um desses programas que você já fez, tem alguma história que você poderia contar pra gente? Eu não sou muito. Muita gente fala assim, né? Pô, precisava ver o making off desse produto, né? Pô, preciso ver o making off do Vral. Mas não tem. Porque a gente grava, a gente não para. Aham, é direto. É. O Saraiva é um ator muito. Esse sim, né? É um grande ator, o Saraiva. Eu faço meio umas variações de Rogerinho, né? Mas o Saraiva não, ele é um puta ator. Então, ele não ri. Porque ele é um cara de improviso também. Sério. E eu tenho essa facilidade também de não rir. De me Aham. concentrar e não rir de nada. Então, cara, como a gente não ri, a gente não para, você meio que tá vendo 99% das Aham. coisas que a gente gravou, entendeu? Que as pessoas falam muito isso. Ah, puxa, vocês devem rir muito no erro de gravação do Choque. A gente não ri. Porque a gente já leu tanto aquele texto, a gente já estudou tanto aquele texto, já a gente fez já várias ensaiou tanto vezes. aquele texto que a gente nem acha mais engraçado aquele Aham. texto. Então a gente não ri de nós mesmos ali, Aham. entendeu? O que faz a coisa ficar engraçada também, porque muita gente fica assim, caramba, como é que vocês conseguem não rir? Isso, porque a gente já fez muito. Tanto que no Falha a gente ri mais. Mais até o Daniel do que eu. Porque o Falha tem mais improviso. Entendi. Aí realmente uma piada pode te pegar desprevenido, você ri. Aí Acho que o único acontece, né? episódio que eu ri mesmo, que eu saí do personagem, por um breve momento, foi o episódio da Fran, da Rafa Azevedo, né? Que ela tem. Muito bom. Que é outra característica legal do Vral, né? Como a gente faz personagem, a gente pode entrevistar personagem também. Então a gente ama o trabalho da Rafa, né? E aí a gente chamou, pô, vamos fazer entrevista na Fran? Aí ela amou, né, meu irmão? E aí foi muito legal, porque a gente falou pra ela assim... Ela já conhecia, né? A Rafa Azevedo tá sempre lá no Porta, né? A gente faz muita coisa junto. Aí eu falei, Rafa, ó, a gente vai fazer isso assado. Ela falou, porra, foda-se. Aí ela falou, Aí eu falei pra ela, ó, você pode fazer o que você quiser, se você se sentir ofendido, você pode sair, você pode brigar, não sei o quê. Bom, deu 2 minutos, ela tinha destruído já Esculhambou com vocês. eu Foi mesmo. e Saraiva, e no final a gente que saiu. A gente que chorou Foi e foi mesmo. embora. O Mike começa a chorar. Muito rápido ela acabou Aham. com a gente. Pode crer. Eu amo esse episódio. Maneiro, maneiro. E agora, em relação ao Porta, o Brazos é um dos apoiadores do Porta dos Aham. Fundos, né? E inclusive do projeto Porta Porta Escola. Escola. Você pode contar um pouco o que é o Porta Escola? Cara, desde que eu entrei no Porta, né? Eu entrei no Porta no ano passado, um convite do Fábio Porchat. O Tabet já tinha me chamado também numa outra época, mas eu ainda estava na Globo fazendo bastante coisa, então não era o momento. Quando o Fábio me chamou, o que me motivou muito aí era ter um ambiente de criação. E assim que eu entrei, já havia uma ideia de renovar. Né, o Porta tinha 12 anos, tem 12 anos, então todo mundo, né, vai envelhecendo, mas a produção de conteúdo a gente gostaria que continuasse atual, né? E aí nada mais justo e melhor do que você, em vez de você ficar escrevendo para jovem, você chamar um jovem para escrever. Então, assim que eu entrei no começo do ano passado, a gente já começou a plantar a ideia de fazer um curso de formação dentro do Porta. Só que, obviamente, a gente não queria fazer de qualquer jeito, a gente queria fazer uma coisa estruturada, então levou ali uns belos 10 meses entre que tipo de modelo a gente faria, que tipo de recorte a gente faria, quem que a gente chamaria, quem que poderia ministrar as aulas, né? Um curso mais voltado para roteiro de longa duração, não, um curso só para esquete, não, mas vamos fazer uma oficina. Então a gente foi elaborando, e um projeto é um projeto de longo prazo, então a gente queria realizar uma primeira edição para a gente concretizar, né? E essa edição foi feita esse ano, que vocês estiveram lá, né? Foi muito legal. E o que a gente optou nessa primeira vez em fazer uma oficina de roteiros de esquete, são roteiros curtos, esquete de comédia, e procurar autores abaixo de 23 anos, preferencialmente de periferia ou de projetos sociais, assim, porque a gente não tinha, esse ano ainda,
a capacidade de fazer uma seleção aberta. Porque a gente sabe que o Porta é muito querido, o Porta é uma referência no humor, a gente sabia já que a gente receberia muitas inscrições e, obviamente, a gente tem ainda, né, ia ser a primeira edição do curso, a gente faz meio que à noite, então a gente não teria ainda uma estrutura para poder, sei lá, receber 1.000, 2.000 inscrições, assim, e analisar tudo bonitinho e tal. Então, tipo, estou para fazer uma turma menor, contactamos esses projetos que já faziam trabalhos, tipo Nós do Morro, Bem-te-Vi lá em Niterói, o da Maré, o Arteiros. Então a gente foi atrás desses projetos sociais que já consagrados, que já trabalham há muito tempo, e falou, ó, a gente está abrindo aqui 2, 3 vagas para a galera de vocês, indica aí quem tem mais habilidade com roteiro, que queira e tal. E a gente formou essa primeira turma. Foi um barato, cara, foi incrível, porque a gente não tá, pelo menos e nessa edição, né? E eu acho que isso é um pensamento que ainda continua. A gente não estava interessado em achar um roteirista. Porque um roteirista, ele se forma, né? A gente estava interessado em achar um autor. Autores, autoras, autores, né? Pessoas que conseguem olhar ao seu redor, olhar a própria família, olhar os seus amigos, olhar o lugar onde trabalha e trazer premissas engraçadas. Aquela observação acurada, exatamente. Né? Porque depois a técnica ele aprende, entendeu? E foi muito interessante, porque muita gente legal assim que apareceu. Lógico que a nossa intenção é até absorver alguns, né? Mas a gente está começando devagarinho. Já tem uma menina do Porta Escola que está trabalhando numa série que a gente está desenvolvendo para o SBT, junto com o Jonathan Marques, que é nosso editor-chefe. Ela já está trabalhando na sala como assistente de roteiro. E a gente tem ainda mais 2 assim em vista, 2 jovens que vão integrar a equipe do Porta até o final do ano, tanto na parte de roteiro, como na parte de direção e atuação também, porque até isso foi uma coisa bem legal. Como ali a gente foi atrás dos institutos que já trabalhavam com esses jovens e pediu para eles mandarem, não necessariamente veio só roteirista, entendeu? Então teve gente que era ator, teve gente que era diretor, teve gente que fazia palhaçaria. Então também foi legal para poder ter esse olhar também que não era só da escrita, sabe? E a ideia é que no ano que vem, aí sim a gente faça uma chamada pública e com um recorte Norte e Nordeste. A gente queria fazer só Norte e Nordeste. Bacana. Para aumentar a diversidade no Porta e tudo mais, sempre importante, principalmente para o humor, né? Mas seguir com o curso de formação aí um pouquinho mais longo. Essa edição teve mais ou menos 1 mês e meio, 3 vezes por semana, online, porque acho que isso facilita também a coisa da locomoção, né? Por exemplo, vai permitir que a gente faça no ano que vem um curso para o Norte e Nordeste, em que as pessoas precisam se deslocar para o Rio. E a ideia no ano que vem é fazer esse módulo maior. Esse a gente fez uma oficina de 1 mês, mas no ano que vem a gente queria fazer já um curso de roteiro que englobe a oficina, mas que ela tenha uma extensão para esses roteiros de média duração e longa duração, entendeu? Que precisa, obviamente, de uma formação um pouco mais profunda, né? Bacana. Mas é um objetivo que a gente tem de realmente transformar o Porta numa escola. Bacana, muito legal. E como é que você vê essa parceria do Brazos com o Porta? Qual a relevância dela? Muito legal. Acho que a galera mesmo que trabalhou, a gente contemplou uma das alunas lá mais assíduas e tudo, com uma bolsa, né, integral que vocês deram para ela, né? Ela ficou doida. E o curso de inglês, cara, ele para quem quer efetivamente trabalhar com roteiro, é fundamental, assim. Eu confesso que eu não sou o cara da conversação em inglês, mas eu fiz inglês a minha vida inteira, no Brazos, inclusive, coincidentemente. Bacana. Lá em Niterói. Então, certamente você é da conversação. Certamente. Não, mas é mais por um problema meu, não do Brazos. Mas se fizer um again, eu tenho certeza que tu vem. Não, sim. Com certeza, não, eu vou de qualquer maneira. Mas eu leio muito. Eu leio muita coisa em inglês. Muito mesmo, assim. Boa parte dos livros de roteiro eu leio em inglês. Atualmente até, depois a gente até pode, o livro que eu vou trazer
na hora de indicar, mas eu tô lendo um livro de direção de ator que ele não tem em português ainda. E é isso. Então, acho que tem uma parada muito interessante que eu falo muito pra eles, né? Que essa coisa do inglês me ajuda muito, porque eu também meu ouvido é muito bom pra inglês. Então, eu vejo todos os filmes sem legenda. Porque é uma experiência diferente. Porque você contempla o filme na sua forma original. Porque o filme, você fica lendo legenda, você perde metade do filme, né? Sim. Você fica olhando pra metade da tela, só na parte de baixo. A experiência é completamente diferente, cara. E o texto lido é diferente do texto ouvido, que é diferente do texto falado. Sim. Então, a legenda, muitas vezes, ela acaba até ajudando a história, de uma certa forma, porque você compreende ela com muito mais clareza do que você está lendo. Porém, você perde muitas nuances da interpretação, do próprio idioma mesmo, da musicalidade do idioma, então da força da cena. Então, assim, tipo... Da atuação também, de tudo, da composição, da cena, de tudo, do impacto também que aquela cena tem. Às vezes a legenda também tira muito do timing, porque ela precisa ocupar aquele espaço, é um texto grande, muitas vezes ela vai entrar antes do cara falar um pouco. E aí você perde um pouco a pausa. Ri na hora errada. O que o cara falou primeiro, aí você riu primeiro, mas o cara ainda não falou lá ao final. Enfim, tipo, eu acho que pra quem gosta, pra quem quer realmente trabalhar com roteiro, eu acho que ajuda muito ter um inglês. E não precisa ser um hiper inglês, mas um inglês bom pra você ler, por exemplo, e ouvir. Cara, faz muita diferença, eu acho. Maneiro. Caíto, é incrível, cara. Eu tô sentindo, sinceramente, que eu zerei a internet, entendeu? De tanto ver Choque de Cultura, agora vai ter eu no YouTube, entendeu? Entrevistando Caíto Vanier. Eu zerei a internet. Se alguém disser pra você que ela acha que você não vai atingir os seus objetivos, responda pra ela. Achou errado. É isso. Gente, antes da gente encerrar, eu tenho aqui... Temos algumas coisinhas para fazer. Uma delas é o Manda Brasas, onde eu vou te pedir para abrir essa caixinha aqui. Vou abrir para você. Se eu conseguir. Consegui. Você vai pegar uma pergunta aí e vai responder essa pergunta olhando para aquela câmera aqui. Quer dizer, essa câmera aqui. Simone. Simone. Chama Simone. A pergunta que eu peguei é a seguinte. Se você pudesse conversar com uma versão futura de si mesmo, o que gostaria de perguntar ou saber? Pô, essa é profunda, hein? Uma versão futura. Cara, acho que eu perguntaria se eu fui feliz. Olha o corte vindo. E espero que a resposta seja positiva também, né? Eu sou muito assim do instinto, assim, no sentido de... Por exemplo, eu não pensei 2 vezes quando o Fábio me chamou pra ir pro Porta, entendeu? Me parecia bom. E tá sendo maravilhoso. Então, tipo, nesse lugar, assim, de se arriscar, eu tô sempre indo. Obviamente, né, mais velho, você pondera mais, mas, no geral, eu topo. Então, certamente eu vou enfrentar... vou aceitar novos desafios, então... Espero que essa versão futura se valeu a pena, né? Se deu certo. Muito bom. Agora que a gente já conseguiu o nosso corte dramático do episódio, né? Bom, a gente também tem um pedido, né? Que é para você deixar uma indicação de livro, de filme, de série, ou dos 3, ou de 2, sei lá. É muito bom. Eu tô vendo 2 coisas. Eu tô vendo uma série que eu achei muito interessante. Esse ano eu fui convidado para fazer parte do júri do Emmy Internacional. Que me senti muito honrado, assim, muito legal. E a gente se juntou a um grupo de diretores ali, pessoas da área de humor, né? Na Globo, e passamos o dia inteiro assistindo filmes de língua inglesa não americanos, né? Então tinha muito material britânico, e aí eu vi uma série australiana que eu achei muito interessante, achei que tinha muito a ver, inclusive, com o Porta, porque é uma série de comédia que está na Amazon Prime, chama Lock
Deadlock, e aí o lock eu acho que é de lago, que é L-O-C-H, não é de cadeado, né? E é uma série policial, porém de comédia. Então ela tem... E ela é filmada de uma maneira séria, o tom é sério. Então é muito interessante essa mistura de gêneros, né? Hoje no mercado, a gente está vendo, por exemplo, com o sucesso do The Bear, como uma série de comédia, muita gente fala assim, caramba, mas é uma série de drama, né? Mas é porque o mercado, de uns 2, 3 anos para cá, ele saiu um pouco da comédia procedural, que a gente chama, que é aquela comédia onde a história não anda tanto, né? Então, por exemplo, Friends, Seinfeld, assim, você tem algum arco de personagem pequeno, mas no geral você pode ver qualquer capítulo em qualquer ordem que tá legal, porque é engraçado, porque o capítulo ele se encerra nele mesmo. Ultimamente a gente não tem mais isso, né? Por conta do streaming, da coisa de você ficar na plataforma e tudo mais. Eles optaram por fazer histórias mais complexas para a história te prender, mais do que os personagens e tal. E aí acabou que para a comédia, de uma certa maneira, sobreviver, digamos assim, nesse alto nível, né, de produção, ela precisou se associar com outros gêneros. E nem sempre isso é fácil de fazer, né? Tem uma que eu gosto muito, que é aquela Only Murders in the Building, que é muito interessante, que também é mistura. Sim. E aí essa que eu vi agora, que se chama Deadlock, não sei se fala Lock ou Lot, é uma série australiana, tem no Amazon daqui, vale a pena dar uma conferida, assim. Não cheguei até o final, então pode ser que seja uma grande decepção quando chegar no fim, mas não me pareceu ser bem legal. Mas eu acho que já vale pela experiência de você ver 2 gêneros bem distintos unidos, assim, através dos personagens. É bem interessante. Maneiro. E tem um outro livro que eu tô lendo muito, que agora eu também tô muito dentro da ideia de direção, né? Eu sempre gostei muito de dirigir. E agora no Porta eu faço a direção artística, que é um cargo mais executivo. Mas eu também tô voltando a dirigir cena. Então eu tô lendo um livro chamado Dirigindo Atores, né? Só que é em inglês, Directing Actors, da Judith Weston. Cara, que é um livro incrível, assim. Quem me indicou esse livro foi o Fernando Fraia, né? Que chegou a fazer um curso em Nova York dela. Inclusive, não sei se foi com ela especificamente. Mas ele é uma técnica de direção muito simples, assim, de você se apropriar, com muita experiência, coisas que funcionaram para ela, que funcionaram no set. Ela é uma grande diretora também, preparadora de elenco, então ela trabalha com atores de Hollywood, assim, de todos os níveis e tipos e escolas diferentes. Então ela desenvolveu algumas técnicas, uns métodos que são muito úteis para cá, de como lidar com ator, de como construir suas cenas, como se preparar para filmar, né? Eu acho que o trabalho da direção ele envolve muito essa preparação, né? Quanto mais preparado você tá, acho que é melhor ter o teu trabalho. E meio que o set depende disso, né? Porque o audiovisual, a arte em geral, né? Ela é muito subjetiva, então não existe muito um caminho correto, entendeu? Existem 1000 caminhos e realmente o diretor, com a palavra diz, ele tem que dar essa direção e a direção teria que estar muito relacionada à tua visão artística daquele produto, daquele projeto. E aí, quanto mais preparado você tá para poder explicar, não só para sua equipe técnica, quanto para o ator, o resultado que você está esperando, né? O caminho que você está indo, melhor. Porque você vai ser mais assertivo, o set fica mais leve, os atores se sentem mais confiantes também. Então, é um livro razoavelmente grande, não tem em português, então você vai ter que meter um brasas aí para você poder pegar esse livro. Muito bom, é isso. Em verdade, você lê rápido. Mas é maravilhoso. Eu leio, faço fichário, eu sou um estudante bem comprometido. Arrasou. Muito bom. Pô, eu gostei das indicações, então por conta disso. Tava pensando se eu ia liberar o teu presente ou não. Que maravilha. Brincadeira, independente da indicação, tu ia ter presente. Porra, amei. Ai. Bom, enquanto você vai abrindo o presente aí, eu vou falar dos nossos apoiadores, que são... É bom. Pô, presente é maravilhoso. Esse presente do Brás, cara, eu já até vi qual é o presente. Cara, que beleza. Eu recebi o meu também. Eu preciso falar dos nossos apoiadores, né? Que eu vi ali já dentro da sacola, que ele também ganhou 2 convites, né? Para o cinema, o UCI, que é um dos nossos apoiadores aqui. Você pode ir lá, com certeza você já sabe disso, você pode ir lá ver filmes incríveis, mas você também pode alugar salas para fazer os eventos, né? Da sua empresa, enfim.
os eventos que você quiser, inclusive o nosso evento aqui, o Brazos Day, né, que é o nosso evento interno, acontece lá no UCI, é sempre maravilhoso, né, e além do UCI, a gente também tem, exatamente, além do UCI, a gente também tem o Zina Burger, né, que em algum lugar aqui, provavelmente em cima do meu cabelo, aqui perto de mim, vai aparecer na tela um cupom de desconto, né, para você que está assistindo a gente. Cara, são lanches maravilhosos, muito bom mesmo. Então, assim, vai lá, aproveita, você vai gostar. Acho que eu já falei isso, se eu não falei, vou falar. Eu tô sentindo que eu zerei a internet. Eu zerei a internet, cara. De tanto ver Choque de Cultura, vai ter uma entrevista, eu entrevistando Caíto Manier no YouTube. Zerei a internet. Estou muito feliz, muito obrigado. Legal, obrigado você. Pessoal de casa, pode curtir, por favor, tá? Faz esse favor de curtir, comentar, compartilhar, né? Se inscreve, ativa o sininho, tudo que tem direito. Por favor, e é isso. Guys, see you. Caíto, obrigado mais uma vez. Obrigado você. Se você quiser deixar uma mensagem, a câmera é sua. Gente, a mensagem é estudo, hein? No Brazos. No Brazos, de preferência. É isso. Quanto mais conhecimento, melhor. É isso. Beleza. See you. Bye, bye. Valeu, tchau.